E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Nessa aula, eu falarei com vocês sobre o Teorema de Pitágoras e iremos resolver alguns exercícios envolvendo esse teorema. Então, para relembrar com vocês, aonde que é aplicado o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras ele é aplicado em um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é formado nessa quina perfeita aqui. No triângulo retângulo, os lados eles recebem nomes próprios. Então, esse maior lado ele recebe o nome de hipotenusa. Uma forma de eu determinar a hipotenusa é eu observar o ângulo de 90 graus e ver o lado que ele está projetando. Então, eu olho para o 90 graus, projeto aqui. Essa medida que é projetada pelo ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. Os outros dois lados recebem o nome de cateto. E o que o teorema nos diz? Ele nos diz que em um triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Quer dizer que essa área é igual à soma dessas outras duas áreas. Em outras palavras, significa dizer o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É isso que nos diz o teorema. Agora, farei com vocês 3 exercícios para aplicar esse teorema. Vamos lá? Então, vejamos o que nos diz o exercício. Ele pede para determinar o valor da medida x em cada triângulo retângulo abaixo. Então, meu objetivo aqui é determinar o valor do x em cada figura. Então, vamos lá. Aqui nós temos fazer a letra A primeiro. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Conheço 2 lados e quero determinar um terceiro lado. Então, tem todas as características para aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu vou identificar então nessa figura quem que é a hipotenusa e quem são os catetos. Eu vou começar identificando quem é a hipotenusa, porque depois os outros dois lados serão catetos. Então, eu olho para o 90 graus e vejo o que ele está projetando. Digamos que ele fosse um olho, o que ele estaria enxergando? Ele enxerga esse lado aqui, então a hipotenusa mede x. E quem são os catetos? Raiz de 3 e raiz de 6. São os outros dois lados. Raiz de 3 e raiz quadrada de 6. A ordem que eu coloco aqui não importa. Então, substituindo os valores aqui. Nossa hipotenusa é o x. Então, temos que x ao quadrado é igual. Quem são os catetos? Raiz de 3, que também está elevada ao quadrado, mais o outro cateto, raiz de 6, que está elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3, que daria a raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Um jeito prático de se fazer isso é simplificar o expoente com o radical. Então, nesse caso aqui, raiz de 3 ao quadrado é 3. Mais raiz de 6 ao quadrado. Seguindo o mesmo raciocínio, raiz de 6 ao quadrado
6 vezes 6, 36. Raiz de 36, 6. Seguindo aqui um método mais prático, eu simplifico o quadrado com o radical. Lembrando que quando não tem nada no radical aqui é o 2, certo? Então, eu simplifico esses termos, o quadrado com o radical. Então, fica aqui, fica o 6. Então, x ao quadrado é igual a 6 mais 3, 9. Isso implica que x é igual a qual número ao quadrado que é 9? Nesse caso, qual número positivo elevado ao quadrado que é 9? Porque como x é uma medida, é um valor positivo. Então, nesse caso, o x vale 3. Porque 3 vezes 3 são 9. Finalizando assim o exercício, eu já determinei a medida x. Vamos agora resolver o item B. O mesmo raciocínio, temos as condições para aplicar o teorema de Pitágoras. Vou identificar quem que é a hipotenusa. Nossa hipotenusa, projeção do ângulo de 90 graus, é o 12. Nossos catetos, então, são o x e 6 raiz de 3. O que nos diz o teorema de Pitágoras? Ele nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Substituindo os valores. Hipotenusa vale 12, então no lugar da hipotenusa eu coloco 12. Então fica 12 ao quadrado igual. Quem são os catetos? X e 6 raiz de 3. Vou substituir no lugar dos catetos. A ordem aqui não importa. Então ficará x ao quadrado mais... Como essa expressão aqui eu tenho dois termos, eu vou colocar entre parênteses. Porque é ela inteira que vai ficar elevada ao quadrado. 6 raiz de 3 ao quadrado. Resolvendo então. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144 é igual a x ao quadrado mais. Veja só como que eu faço essa potência. 6 raiz de 3 significa que é 6 vezes a raiz de 3 que está elevada ao quadrado. Então, esses dois termos estão elevados ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Continua a multiplicação. Raiz de 3 ao quadrado, posso simplificar o quadrado com radical e só sai o 3. Continuando as continhas aqui. Então, como aqui eu tenho uma multiplicação, vou resolver essa multiplicação agora. Então, vai ficar 144 igual a x ao quadrado mais 36 vezes 3. 36 vezes 3 é 108. Como o x ao quadrado ele não está isolado nessa conta aqui, eu vou isolar ele. Então, eu vou deixar o x ao quadrado de um lado, que é número do outro. Como que eu faço isso aqui? Eu vou aplicar a regra prática. 144 está mais 108, vou passar para o outro lado, menos 108. Acabou aqui os números, coloco o sinal de igual. Se eu passei esse 108 para o outro lado, quem fica desse lado aqui é o x ao quadrado. Deixa eu repartir essa parte aqui para continuar os cálculos. Então, 144 menos 108 dá 36. Então, eu tenho que 36 é igual a x ao quadrado. Se 36 é igual a x ao quadrado é igual a 36. E x é um valor positivo, porque se trata de uma medida. Qual medida positiva ao quadrado que dá 36? É o 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, esse x ele é igual a 6.
determinando assim o valor do x. E por fim, vou resolver agora a letra C. Já sei que tem as condições necessárias para aplicar o teorema de Pitágoras, que é um triângulo retângulo, onde eu conheço duas medidas e quero determinar uma terceira. Então, vou encontrar aqui primeiro quem que é a hipotenusa e quem que são os catetos. Certo? Então, esse aqui eu vou fazer de uma forma mais rápida. Hipotenusa, projeção do 90 graus é o x. Os catetos, os dois são 2 raiz de 2. Os dois catetos têm a mesma medida, 2 raiz de 2. Certo? Então, vejamos. Aqui eu vou anotar o teorema. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Substituindo os valores, hipotenusa é o x, então tenho x ao quadrado, igual os catetos, os dois são 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Nesse caso, as duas medidas aqui dos catetos são iguais. Continuando, x ao quadrado igual a... Repetindo o mesmo raciocínio do item B, 2 ao quadrado, 4, vezes, aqui eu posso simplificar, vezes 2, mais 2 ao quadrado, 4, vezes raiz de 2 ao quadrado, simplifico, 2. X ao quadrado igual. Nesse caso, eu tenho multiplicação e adição. Seguindo a ordem das operações, primeiro eu tenho que resolver as multiplicações. 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes 2, 8. X ao quadrado igual 8 mais 8, 16. Qual o valor ao quadrado positivo é igual a 16? Lembrando que o x representa uma medida positiva. O valor positivo que elevado ao quadrado é 16 é o 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, x igual a 4. Finalizando assim esse exercício. A aula de hoje é essa. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.